boa noite. Acho que podemos dar o pontapé inicial para o nosso encontro de hoje, para falar justamente sobre como estruturar um plano de carreira, né? Hoje a gente recebe aqui como convidado da noite o Alexandre Tortorelli, ele que já trabalha há bastante tempo com planejamento, com coaching também, ele vai falar um pouquinho para vocês, né? E para quem é aqui já conhecido e achegado da Ícone, pode conhecê-lo também pelas mídias sociais e tudo mais, tá bom? Então, para quem está começando a se preparar, e eu acho que essa é uma temática que talvez transborde a questão dos estudos para vestibular, o Ale vai poder falar isso muito mais do que eu, com muito mais propriedade. Então, eu vou convidá-lo aqui para participar com a gente. Só um momentinho. No Zoom já está mais do que convidado, né? Agora aqui no Instagram. Vamos lá? Fazer um convite. Convidei. Só aceitar, Lê. Seja bem-vindo. Boa noite! Boa noite! Agora sim, Letícia, tudo bem? Tudo bem e você, Ale? Tudo certo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tá bom. Estava acompanhando aqui de fora a tua apresentação aí, né, sobre esse evento que a gente vai ter hoje aqui, essa palestra que a gente vai estar fazendo para os alunos, né, que são nossos e que também não são, né, que estão aí acompanhando a gente pelo Instagram e pelo Zoom. Boa noite a todos. Eu sou Alexandre, aí com Vestibulares também, trabalho também na área de planejamento, na área de estratégia para empresas, e também eu tenho formação de coaching, né? Então, uma coisa que a gente trabalha muito, tanto profissional, para empresa e pessoal, a gente trabalha a questão de meta. Então, hoje, né, a gente vai estar compartilhando com vocês um trabalho sobre como estruturar a meta, né? Aquilo a gente quer alcançar a universidade, os estudantes querem entrar na universidade, e para a gente começar a encontrar esse caminho, né, que vai levar a gente à vaga dos sonhos, a primeira coisa que a gente precisa saber é para onde a gente quer ir, né? Então, é disso que a gente vai falar hoje, de como começar desde a escolha da carreira até esse caminho que vai levar a gente para a aprovação, tá? Eu estou vendo aqui que já foi colocado o link do Zoom aí no Instagram, então, você que está assistindo a gente pelo Instagram, eu vou reforçar isso de vez em quando. Se quiser entrar para dentro do Zoom, entra nesse link aí e vai conseguir acompanhar a apresentação que a gente vai fazer aqui para os estudantes. Pessoal da Ícone, os nossos estudantes que estão chegando, que estão aqui já, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. A gente preparou esse material aqui com muito carinho para vocês. E vamos começar, né? Então, isso que é muito legal. Vou começar aqui compartilhando a minha tela. Tá vendo aí, Lê? Tudo certo? Pegou aí? Tudo certo, Ale? Muito bem. Então é isso. O tema de nossa live de hoje, que está aqui, você que está no Instagram e aqui no Zoom, é falar sobre a escolha da carreira à aprovação. A gente vai tratar, nesse tempo que a gente vai ter aqui, um pouquinho mais de uma hora, quais são os fatores que influenciam na escolha da carreira e no caminho para a gente alcançar a aprovação que a gente quer na universidade. Daí você sabe, Letícia, você sabe por que você escolheu cursar geografia? Como é que foi essa decisão? E Ale, já começa assim, hein? Ai, 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 vamos Como é lá, que tomou a né? decisão de fazer geografia? Vamos lá. Olha só, tracei, vou servir de exemplo aqui, então vamos lá, né? Quando eu estava no ensino médio, eu decidi que queria fazer um concurso de diplomacia. E para esse concurso você precisa ter uma formação independentemente da área. Na época, né, no ano de 2012, que foi quando eu entrei na faculdade, geografia era o ponto da prova que mais tinha o índice de erros. Era a prova, uma parte mais difícil da prova. E eu era apaixonada já por geografia, então para mim foi assim determinante. Falei, bom, vou juntar, unir o útil ao agradável. Isso pode me levar para o concurso que eu quero e também, né, tem uma formação que vou ficar muito feliz sendo geógrafa. Foi assim. Aí você está falando do processo racional, né? Quando você decidiu fazer. Mas hoje a gente vai falar o que está por detrás disso, né? Quais são esses elementos que tornaram, que levaram você para essa escolha, né? Então é disso que a gente vai estar falando hoje. Então,
ver aqui na tela. Pronto. Nós vamos trabalhar com um ciclo aqui. O ciclo de aprovação, o ciclo da carreira, ele começa na escolha da carreira, né, que é o que a gente vai falar hoje. Depois a gente vai falar sobre a definição da nossa meta, vamos falar do diagnóstico, vamos falar de análise de gaps, de aprendizagem, plano de estudo, simulados, revisão desse plano até que você alcance a sua meta, tá bom? Nós vamos passar rapidamente, mas o foco nosso hoje é trabalhar esses fatores de escolha da carreira. É muito legal que a gente vai trabalhar nisso aí. O pessoal, nossos alunos, as pessoas que se inscreveram para o nosso evento, receberam um material de apoio durante a tarde, né? Eu mandei para vocês um material que era um questionário que vocês deveriam responder. Todo mundo respondeu aí? Pode abrir os microfones e nós vamos usar o resultado disso, hein? Tá bom? Espero que todo mundo tenha feito. Respondemos. Fizeram? Oi, Giovana. Sim, boa noite. Legal, muito bom. Então, guarda aí com vocês que vai ter um momento que nós vamos falar do resultado desse exercício que vocês fizeram aí, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem. Todo estudante chega um momento da vida, toda pessoa chega um momento da vida que ela entra aí nessa dúvida, né? O que eu vou fazer da minha vida? Tem que escolher, tem que tomar a decisão de seguir uma carreira, de escolher uma carreira, né? Que carreira é essa que eu vou escolher, né? E a escolha daquilo que a gente faz, que a gente procura fazer, ela é feita de maneiras diferentes, né? Por que eu, por exemplo, fui fazer química e a Letícia foi fazer geografia? Por que a Fabiana, minha esposa, foi fazer direito, né? Por que a Dani fez pedagogia? Acho que é pedagogia, né? Enfim, né? Por que que o Cadu foi fazer física, que ele é louco, né? O Gustavo, eu sei, porque ele é um cara brilhante, foi fazer química, né? Mas por que cada um foi escolher fazer a carreira que escolheu fazer, né? E essas coisas acontecem, né? Por diversos fatores. Esses fatores estão relacionados às nossas experiências, a crenças e medos que interferem, né, que estão presentes na nossa vida, a paradigmas, muitas vezes paradigmas, nós vamos falar de cada um deles aqui, dos valores pessoais que a gente tem, que a gente constrói em família, e de uma motivação, ou de fatores de motivação, que é o foco daquilo que a gente vai falar hoje. Então, todas as decisões que a gente toma na nossa vida, elas são influenciadas por fatores internos e fatores externos. Tá? Então, hoje nós vamos falar dos fatores externos e dos fatores internos. Os fatores externos que a gente pode ver aqui, eles estão relacionados às experiências que a gente viveu desde criança, né? Em algum momento, Letícia, quando você era criança, você teve contato com isso? Alguma coisa, você lembra na sua vida de alguma coisa, alguém que tinha uma carreira nessa área, seu pai que gostava muito disso, alguém que te influenciou nesse processo? Olha, na verdade, assim, tive bastante influência de um professor de geografia do ensino médio, que foi uma grande inspiração. Falava muito do Miltinho, né? Quem é meu aluno sabe que eu passo isso para todo mundo. Então, assim, ficou muito marcado. Ok, uma experiência que você viveu, né? Então, as experiências fazem parte também, elas influenciam a nossa vida na nossa tomada de decisão, né? Também as crenças e medos, os paradigmas, os valores e, então, a motivação. Olha, cara, que bonitinho. A gente está vendo aqui dois meninos gêmeos, né? A gente olha para eles, eles são iguais. Mas quem somos nós realmente? Será que nós realmente somos iguais? Será que as pessoas são iguais? Né? A gente vê aqui, agora nós estamos vendo aí um monte de gente diferente, né? O que faz, né, as pessoas serem diferentes na sua personalidade, nas suas decisões, né? Então, a Yane vai entrar em algum momento, vai falar da biologia, da genética, né? Cada um tem a sua genética própria e vai formar o seu fenótipo, o seu estereótipo aí, né? Mas tem as questões internas que estão dentro da gente, que tem a ver com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes, nossas experiências, competências, crenças, valores, enfim, tá? Falando um pouco de experiências, nós falamos com a Letícia aí. As experiências moldam a nossa vida, né? Então, a Letícia falou para a gente que ela, quando era criança, estava no ensino médio, ela foi influenciada por um professor de geografia, que ele tocou realmente um ponto, né, que estava dentro da Letícia, que despertou essa paixão, mas que isso deu um match, que a gente fala, né? Acabou confluindo com algumas coisas que já estavam lá dentro que a gente queria falar. Do pessoal que está estudando com a gente aí, né?
Alguém gostaria de falar sobre uma influência que teve na infância que possa ter ajudado você a escolher a sua carreira? Eu estou vendo a Giovana aqui, né? Ela aparece aqui para mim. Giovana, fala para mim, qual que é a tua carreira que você escolheu? Eu? Que carreira que você quer seguir? Ah, então tá. Minha internet tá, minha conexão tá um pouco ruim, não sei se vai dar para me ouvir, mas eu vou falar. Ouvir. Eu ainda tô em dúvida, na verdade, Ih, tá em dúvida. entre medicina veterinária e zootecnia, mas eu acho que, assim, na minha família não tem ninguém que tenha seguido alguma área desse tipo. Eu só tenho uma tia que é bióloga, mas eu acho que teve algumas experiências que eu vivenciei dentro, tipo, de instituições essenciais, sabe? Que acabaram te ajudando nesse processo. Então, Sim, com certeza. as experiências estão aí para mostrar. A Giovana está dizendo, o pessoal que está no Instagram, né, não ouviu, né? Que na família dela tinha alguém que tinha formação em biologia, né? Então, ela está na dúvida ainda do que ela vai cursar, está considerando medicina veterinária, mas alguém na família tinha, né, a formação em biologia, e isso pode ter influenciado de alguma forma na escolha da Giovana, né? Então, essas experiências ajudam a gente, desde quando a gente era criança, né, a mexer com as coisas. Eu me lembro hoje, né, depois que eu estudei essas coisas, que a gente acaba entendendo isso que a gente vai falar de comportamento, quando eu olho para trás, né, se eu soubesse lá atrás o que eu sei hoje, né, dessa formação de comportamentos, de estudo, de personalidade, eu dava muito sinal quando eu era criança daquilo que eu queria ser, daquilo que eu ia fazer, né? Eu sempre, desde pequeno, eu nunca gostei de brinquedo pronto, né? Então, todos os meus brinquedos, eu tinha tudo, mas eu gostava de fazer os meus próprios brinquedos, né? Então, eu brincava com caixa de fósforo, palito de sorvete, e montava caminhão, montava animalzinho, aquelas coisas todas que eu gostava de fazer. A minha tinha habilidades que estavam ali de construir coisas, né? E hoje eu vejo que muitas dessas coisas têm a ver com as minhas atividades que tem hoje, né? De trabalhar, de fazer os projetos que a gente faz, de construir, né? Que é o que a gente está fazendo, diversos processos que a gente tem. Então, as experiências são coisas que trazem para a gente influências, né, daquilo que a gente pode vir a escolher no futuro. Então, é, como a Giovana falou, tinha um biólogo na família, a Letícia falou professor. Então, se a gente tem na nossa família médicos, se a gente tem advogados, se a gente tem engenheiros, evidentemente que essas coisas vão influenciar. E a gente está vendo o estilo de vida da pessoa, ela vai tratar assuntos na nossa casa sobre isso, um tio, um avô, uma pessoa que a gente admira, não? Então criam essas influências é, também na nossa vida. Então faz parte da somatória da nossa vida criar a construção das experiências que a gente vive, tá bom? Depois vem as crenças, né? Junto com as experiências vem as crenças. E as crenças estão relacionadas a, é, a coisas que foram transmitidas ao longo da vida, geração para geração, né? Então, dentro das crenças, a gente pode entender algumas crenças populares, né? O pessoal fala assim, não, menino, não vai comer manga e tomar leite, que faz mal, né? Tomar banho depois de comer, né? São coisas, são crenças que vão trazendo para a gente, né? E que isso vai passando de geração para geração, coisas que a gente acredita, ou mesmo a fé, a religião, né? Ela sofre influência da família. Então são crenças que a gente acredita no poder maior e tudo mais. Tá? Então isso vai passando de geração para geração, são coisas que crescem, que constroem a nossa personalidade, a nossa vida. Então as experiências, as crenças, elas vão formando quem a gente é. Então, vocês que estão escutando aí no Instagram, ou estão escutando mesmo aqui no Zoom, estão lembrando lá do que acontecia quando vocês eram crianças, né? Quais foram as experiências que vocês tiveram que te chamaram a atenção sobre hoje, como é que você escolheu sua carreira, se você está em dúvida, teve alguém que te influenciou em alguma dessas possibilidades? Né? Dentro das crenças que você tem, como a sua família interferiu nisso? Né? Antigamente, nos anos 70, existiam 5 carreiras. A gente falava assim, ou você vai ser médico, ou vai ser advogado, ou vai ser professor, ou vai ser engenheiro, ou vai ser dentista, sei lá, ou administrador. Né? Eram 5 carreiras que era segredo de sucesso e tal. Aí você presta um concurso, vai trabalhar no Banco do Brasil, vai trabalhar na IBM, e ali você está feito. Hoje existe uma infinidade de carreiras, né, que estão aí presentes, outras novíssimas que estão surgindo e outras que ainda
estão para vir, né? Dizem que mais da metade das carreiras que existem hoje ainda estão para surgir nos próximos anos. Então, isso vai transformar muito aquilo que a gente vê como sociedade. Muito bem. E aí, a gente fala dos medos e dos paradigmas, né? Então, o que são os paradigmas? Os paradigmas são coisas também que vêm da influência externa. Aí, Dani, está aí a surpresa que eu falei para você que eu ia te colocar. Para quem não conhece, essa é a cachorra da Dani, né? E aí, um dia eu estava lá a gente estava na casa deles, lá e eu vi essa foto, falei, eu vi essa imagem, falei, eu vou tirar uma foto desse cachorro. Olha só, ela está presa aqui, né? A coleira está presa aqui no pezinho da cadeira. Alguém tem dúvida que ela é muito mais forte que a cadeira? Não? Se ela quiser sair, arrastar a cadeira, ela vai? Né? Nenhuma, né? Nenhuma, né? Então, por que ela não faz isso? Porque a partir do momento que a Dani, o Fred, alguém colocou aquilo ali, ela entendeu que aquilo era um freio, que ela não pode superar aquele obstáculo. Né? Então, isso são os paradigmas que a vida constrói para a gente. Né? A gente acredita em coisas que nos dizem que não necessariamente são verdade. Ela fala assim, filho, vai fazer medicina, que você vai ser rico. Né? Você tem que fazer medicina. Ou, você não é capaz de fazer isso. Eu quero estudar medicina. Não, isso é para gente inteligente, meu amigo. Você nunca foi bom na escola, por que você vai estudar medicina que não é para você? Então, coisas que a gente falou a vida inteira, né, que a gente ouviu, né, muitas vezes podem ter ouvido dos pais, ou ouvido de alguém, e dentro da gente, a gente internalizou aquilo e passou a acreditar que a gente tem potencial ou que a gente não tem potencial para fazer as coisas. Então, isso interfere muito na vida das pessoas. Né? O peso de uma palavra que a gente dá para uma criança, informação, né, dizer para ela aquilo que ela pode ou aquilo que ela não pode, né? Limitar as pessoas interfere para a vida, pode interferir na vida para frente, né? Inclusive de se não sentir capaz de fazer as coisas. Então, os paradigmas mostram exatamente isso. São coisas que estão lá, que bloqueiam a gente no sentido de agir, né? Sabendo que a gente é capaz. Então, hoje, se você está com dúvida, a gente tem um monte de aluno que quer fazer medicina. Né? E aí depois eu vou provocar vocês realmente, se vocês querem mesmo fazer medicina. Se prepara aí, pessoal da medicina, que a gente vai ter uma conversa séria mais para frente. Mas, quantos alunos a gente recebe, que a gente vê, que fala assim, não, vou fazer a preparação, eu quero fazer o Enem. Quero fazer o Enem para ter uma boa nota e eu vou buscar um desconto numa universidade particular mesmo. É isso que eu quero. Vou numa universidade X ali, que ela, com a nota do Enem, ela me dá um bom desconto. E aí contrata um cursinho para se preparar. Né? Fala, caramba, mas você vai pagar um cursinho? Lógico, é justo o seu sonho. Né? Agora, por que não se preparar para entrar numa universidade de ponta? Fazer ir muito bem no vestibular. Eu acho que não sou capaz. Quem disse para você que você não é capaz? Então, isso tem a ver com os paradigmas, aquilo que a gente ouviu. Você não é capaz, isso é coisa, não é para você, menino. É para não sei quem, mas não é para você. Então, é para você. Se você achar que é para você, é para você. Então, se conscientize disso, entenda lá por que você passou a pensar desse jeito, rompa com esse paradigma e segue em frente, tá? Muito bem. Então, dos paradigmas vem essas crenças que a gente chama de crenças limitantes. Legal? O que mais que forma a gente, né? Os valores que a gente tem. Então, o convívio que a gente tem com os entes, com a família, tal, também vão formando. Então, das crenças, dos medos, dos paradigmas, tudo isso vão criando os valores familiares que a gente tem. Então, as famílias, aí a gente pode olhar uma série de valores que a gente traz dentro da nossa vida: amor, liberdade, amizade, alegria, enfim. Né? Então, isso faz forma que a gente é. Então, a gente pode... É comum a gente ver, por exemplo, conhecer famílias tradicionais, né? As pessoas têm um pensamento mais ou menos parecido, né? Todo mundo é bravo naquela família. Não sei se a gente já viu isso. Todo mundo é carrancudo. Todo mundo uma família festeira. Todo mundo é feliz. Todo mundo, né, é bagunceiro. Né? Então, existem essas coisas que são compartilhamento de valores, de crenças que formam, né, e interferem na nossa personalidade também. Legal? Tudo bem aí, Letícia? Maravilha, Lê. Tô com medo agora de ter escolhido a carreira que não era para mim. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus.
Bom que você tenha falado isso, porque o que acontece? Quando a gente faz o exercício que os alunos fizeram, depois a gente vai fazer a interpretação, pode acontecer duas coisas. Como o cara falar assim, ufa, era isso mesmo, né? Ou três coisas. Ele fala, eu não sabia, agora eu sei, né? Ou pior, ele fala, caramba, não era isso, né? Então esse é o pior dele. Mas Esse é meu calma, medo. calma que nós vamos chegar lá, vai dar tudo certo. Então tá bom. Muito bem. E aí depois a gente fala, né, na hora das nossas escolhas, a gente fala de uma coisa que chama de motivação, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar que o trocadilho, mas não é um trocadilho, mas é a forma de como essa palavra é composta, né? Como é composta a palavra motivação? O que quer dizer motivação, né? Motivação é igual ao motivo para agir, né? A motivação é a gente ter um motivo para agir, né? E agora sim eu estou entrando, então, naquilo que a gente vai falar hoje, que são os motivadores, aquilo que nos move a agir, tá? E para falar disso, eu quero falar primeiro desse cara aqui, que é o Edward Spranger, né? Edward Spranger era um filósofo, um pedagogo, psicólogo alemão, né, que viveu lá nos anos 40, lá, 50, 40, e que ele, entre outras coisas, foi autor de uma obra que chamava Tipos de Pessoas, né? Então, ele pesquisou muito sobre o comportamento das pessoas, olhava as pessoas, né, as observações que ele tinha, e dali, nesse livro Tipos de Pessoas, o Spranger identificou 6 atitudes motivadoras que existem em todas as pessoas. E o que são essas atitudes motivadoras? Elas são fatores que estão presentes em todos nós. Todas as pessoas têm esses 6 fatores presentes na sua personalidade. E eles servem como uma bússola que dão um direcionamento e embasam a nossa tomada de decisão ao longo da vida, né? Então, se eu entender direito quais são esses motivadores, como eles me influenciam, eu consigo entender por que eu tomo as decisões que eu tomo. Interessante, né? Então a gente vai começar a entender por que eu tomo as decisões que eu tomo, por que eu faço as escolhas que eu faço, as escolhas que eu já fiz, né? Porque eu sou influenciado por uma série de fatores que a gente chama de motivadores. Então, se a gente tiver a oportunidade de entender quais são esses motivadores, a gente vai poder caminhar rapidamente na linha do nosso objetivo, dar um salto com mais assertividade, com mais segurança para aquilo que a gente quer, em termos das nossas decisões pessoais e aí inclui carreira também, tá bom? Então, a gente tem um trabalho que a gente faz, existe os testes que a gente faz psicológicos, de comportamento, que eles mostram esses fatores, né? E eu mandei para os estudantes um exercício para eles poderem fazer, para a gente discutir aí hoje. E daí nós vamos olhar, dos 6 fatores, existem sempre 3 que sobressaem mais. A gente sempre olha para os 3 que mais sobressaem. Mas nós vamos nos deter a 2 principais que, para a gente entender, esses que estão mais presentes são aqueles que estão ali, mais ali no nosso ouvido, são os que estão mais dando alarme no nosso ouvido, dizendo para a gente, olha, vai por aqui, vai por ali, escolhe por aqui, escolhe por ali, tá bom? Então é disso que nós vamos falar hoje. Então, agora chegou a hora daquele exercício, né? Todo mundo fez o exercício? Então, todo mundo que fez o exercício, pega o seu papel e caneta, daquilo que você preencheu, e que a gente vai começar a conversar sobre esses fatores, tá? Então, naquele formulário que eu mandei para vocês, existiam 6 questões. Eu coloquei lá, 6 blocos de questões. Cada bloco de questões tinha uma série de 8 ou 10 perguntas. E aí eu pedia para você responder 0 para aquela pergunta, se aquilo não tem nada a ver com você. Aí pedia para você responder 3, falei, pode ser, né? E para você responder 5, você fala assim, esse aí sou eu, né? Então, todo mundo respondeu todas as questões com 0, 3 e 5, certo? Tudo bem? Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa de chat. Gi, tá ali animada. Sim! Sim, Vamos ver, Gi. eu não estou vendo o chat. O pessoal está respondendo aí, né?
Então, tá bom. Sim, Silvio, muito bem. Então, agora, depois que você respondeu, o que eu pedi para vocês fazerem? Vocês somarem, né, as perguntas, as respostas de cada um dos 6 pontos e identificar quais aqueles que deram maior somatória, certo? E aí nós vamos olhar 3, ou nós vamos dar foco em 2 e vamos falar mais ou menos de 3. E aí eu vou explicar para vocês o que a gente vai entender de cada um deles. Bom, eu vou falar agora, então, deixa eu ver aqui que parou. Aqui. Do primeiro fator de motivador, né? Bom, quem está aí no Zoom vai saber olhar isso aí e falar assim, bom, o que significa esse fator aí? Alguém tem um chute daquilo, pode ser esse fator? Pode abrir os microfones aí, não tem problema nenhum, a gente pode ir conversando. Alguém sabe me dizer o que teria a ver com esse motivador aqui? Pode abrir as câmeras, os microfones, não tem problema nenhum. A gente está batendo papo aqui. Alguém gostaria? Dá um chute aí? Lê, o que você acha que pode ser esse motivador? Estudos. Afinidades com estudos, com leitura, de repente. Bom, esse motivador a gente chama de teórico. Né? É um motivador teórico que a gente fala. O que é o motivador teórico? O motivador teórico está presente naquelas pessoas que desejam ser reconhecidas pelo saber. Elas buscam autoridade por aquilo que elas sabem. Né? É uma pessoa que se considera, busca, né, ser reconhecida como uma pessoa intelectual. Ela tem como motivação resolver problemas, gosta de mistérios, e por isso ela busca uma educação continuada. Esse fator aí, na minha experiência das análises que a gente faz, ele normalmente é muito presente, a gente vê ele, de certa forma, muito presente nas pessoas. Mas ele tem a ver com escolhas. Né? Então, as pessoas que buscam esse fator, elas tendem a escolher carreiras que atendam essas necessidades. Certo? Então, que carreiras ou que áreas de conhecimento seriam essas da pessoa que tem um motivador teórico aí? Atenção! Muito bem. São pessoas que vão buscar a área acadêmica. Né? Tem o interesse de... Então, estuda muito, né? Que vai buscar... Eu estou sempre querendo entender a razão das coisas, por que as coisas acontecem. Então, as pessoas que são cientistas, acadêmicos, pessoas de áreas técnicas, mesmo professores, né? É comum que a gente veja esse fator muito presente, porque a gente está querendo saber cada vez mais para dar mais informação, e isso motiva a gente, o saber motiva a gente. Né? Então, quando eu fui escolher essa área, provavelmente eu tinha esse fator muito presente na minha vida. Né? A advocacia, que precisa estudar muito também, desvendar os mistérios aí dos casos, né? Sejam casos criminais, sejam casos trabalhistas, casos, enfim, de diversas áreas do direito, precisa estudar muito para entender aquele quebra-cabeça e achar a melhor solução para ele. Então, os advogados têm, as pessoas que têm direito, querem cursar direito, normalmente têm esse motivador muito elevado. Tá? Medicina também, né? Precisa estudar muito, precisa entender o funcionamento das coisas, das doenças, então ele vem muito forte aí. Tudo bem até aí? Alguém aí teve o motivador teórico como mais alto? Pode abrir o microfone e falar para a gente aí. Alguém? Esse é o meu. Tem mais Letícias aqui. Será que é o... O meu não foi o mais alto, foi o segundo mais alto, no caso. Foi o segundo, Ana. Ana, você já escolheu sua carreira? Já. Qual é? Eu quero fazer direito. Muito bem, então provavelmente o teórico está presente como segundo aí, né? Muito bem, alguém mais? O Léo, a Isa. Dê para mim o chat, quem está vendo aí. Falaram o quê? Ó, vamos ver. Tem aqui a voz da consciência. Aqui, o Léo disse que o dele foi mais alto, teórico. A Isa também. A Isa também. E da Marcela também foi o segundo mais alto. Marcela. E da Jenny, Letícia, minha quase xará, também foi o mais alto. Tá vendo? Eu tô achando que é coisa de Letícia. O nome atrai o teórico.
E vocês estão com carreiras relacionadas a essas que eu já escolhas mais ou menos dentro dessas áreas que eu coloquei aqui? Vamos ver. Isa, Léo, coloquem aqui. Ó, o Léo, medicina, tudo a ver. Para a Sofia também foi o mais alto. Sofia, o que você vai prestar? A Marcela, educação física. Muito bem, então nós vamos encontrar outro motivador para a Marcela também. Educação física também depende do objetivo, né? Que ela quer. E a Sofia, que também deu o teórico como mais alto, ela quer medicina ou medicina veterinária. E a Isa, linguística ou jornalismo. Tudo bem. Muito bom, vamos seguir. Legal, então, que vocês que identificaram, né, o fator teórico como um fator decisivo aí no seu processo de decisão, vai ajudar vocês a dizer assim, escolhi certo, né? Ale, só uma pequena interrupção. A Julinha tá aqui no chat do Instagram e ela falou que quando ela fez o teste uns anos atrás, para ela também era o segundo. E hoje ela faz pedagogia, né, na Unicamp. E aí, Ju, tudo bem? Bom te ver por aqui. A Ju foi nossa aluna. Julinha. Né? Legal, muito bom. Vamos lá para o segundo. E aí, qual que é esse, Letícia? Pode usar no chat aí quem fala qual é esse motivador. A gente está mostrando uma caixa de ferramentas aí. Alguém consegue dizer que tipo de motivador seria esse? Esse parece o seu, hein, Ale? Oh! Colocaram aqui no chat, ó. O Léo falou manual. Tá me lendo, hein? E a Sofia falou esforço. Algo mais prático, no caso, né? Muito bom, Ana, muito bom. O segundo motivador é o utilitário, né? Que a gente fala. E tem tudo a ver comigo, Letícia. Você está me lendo aí, ó. O utilitário são aquelas pessoas que são movidas por utilidade, né? Por valor, por sentido prático. Ela está sempre em busca de obter um retorno em tudo que ela faz. Sabe que eu falei, por que eu vou fazer isso? Qual é o benefício que eu tenho de fazer a coisa que eu vou fazer? Então, a gente está sempre buscando, quando a gente vai realizar alguma coisa, um retorno sobre aquilo. No tempo, no relacionamento, no dinheiro que a gente usa. Tudo que a gente move, a gente mede, a gente busca, procura entender o que aquilo vai me trazer de retorno. Né? E esse retorno pode ser de diversas formas, pode ser social, pode ser no relacionamento mesmo, enfim, como aquilo pode ser bom ou benéfico para mim. Tá? E aí, alguém? A Júlia disse que o dela foi o 2, né? No pedagogia, ela fez pedagogia, no teórico e tinha utilitário junto aí também. Né? Então, ela buscou uma forma de trazer retorno, buscava uma forma de trazer retorno através daquilo que ela encontrou como carreira. E vocês do chat, o que tem aí? Pode abrir o microfone se vocês quiserem, hein? Para Gi, o dela foi o menor. Foi o menor. Legal que nós vamos. O meu também foi o menor. Legal, Ana. Muito bom. Ó, a Marcela disse que o dela foi o quarto mais alto e para a Sofia o segundo maior, o utilitário. Muito bem. Depois a gente vai chegar aí, Sofia, a ver qual foi o maior com você também. Legal. O pessoal que está no Instagram aí também com a gente, estamos falando aqui sobre motivadores, o que ajuda a gente a decidir sobre carreira, né? Você que está aí, quer entrar aqui para dentro do Zoom, no início da timeline tem um link do Zoom lá, você pode entrar e acompanhar a apresentação que a gente está fazendo aqui, tá bom? Pode entrar aqui com a gente, vai ser bem-vindo. Você, inclusive, Ju, se quiser entrar aqui com a gente, fica à vontade. Para o Rafael, Ale, foi o segundo maior, o utilitário. Rafael vai prestar o quê, Rafa? Coloca aí pra gente. Vamos ver. Pode colocar no chat mesmo. Estou vendo aqui grandes amigos aparecendo aqui na nossa live também. Seu Rossato, Nicolas, foi nosso aluno ano passado. A Yane está aí. Os amigos. Ah, que legal. Olha só, Ale, para o João também foi o segundo maior. E o Rafa, ele vai estar pensando em farmácia ou biomedicina. Legal. Biomedicina. Depois vamos ver o que deu maior. Depois a gente volta a falar, Rafa. Os dois que ficaram maiores aí, tá? Pessoal que tem esse utilitário, né, mais elevado, né, vão buscar áreas que estão relacionadas a realizar,
né? Então, é comum a gente ver, por exemplo, empreendedor. Empreendedor tem isso aí na veia, né? Então, como a gente busca muito essas questões práticas, é comum que a gente vá buscar realização pessoal, realização de carreira em áreas que tragam coisas tangíveis, né? Que a gente possa ver resultado de maneira tangível, né? Então, finanças, né? Pode ser uma área, porque eu vou buscar o retorno de investimento, aumentar o lucro da empresa, por exemplo. A área de vendas, que todo dia é dia de realizar, né? O empreendedorismo, como eu disse, a administração, porque eu tenho que trazer o resultado financeiro para o negócio também, áreas de produção, engenharia, que mais tem lá que eu não vi? Ficou atrás do meu negócio. Enfim, são áreas que estão relacionadas, né, a essa parte de retorno, de benefício, de resultados, coisas mais concretas, tá bom? Então, quem tem esse motivador aí elevado, normalmente vai tomar decisões nessas áreas. Tudo bem? Vamos para o próximo? Próximo é esse aqui, olha que coisa linda. Um coraçãozinho. E aí, quem adivinha o que seria esse motivador? A gente está exibindo na tela um coraçãozinho, uma mão ajudando a outra, né? Fofo demais. Disso? Olha só, já tem palpites aqui. Vai lá, quais O são? Léo falou afeto e a Isa, cuidados, agir humanitária. Olha, tudo tem a ver com o que a gente está falando. A gente está falando do motivador social. Empatia. Empatia, exatamente. Um motivador social, a pessoa que tem um motivador social é aquela pessoa que tem uma essência altruísta, né? Que ela tem um interesse verdadeiro no outro. É uma pessoa que o objetivo dela é eliminar os conflitos do mundo e promover o bem. É uma pessoa que é capaz, é aquela que, assim, ela para o que ela estiver fazendo para ajudar uma outra pessoa. Porque ela quer ver o outro bem. Ela quer transformar a sociedade vendo o bem dos outros. Né? Então, ela é verdadeiramente interessada no outro, né? Nas necessidades, nas dificuldades da outra pessoa. Eu posso Tá? fazer uma pergunta? Claro, Ana. É que assim, aqui na Folha, o terceiro fala mais sobre a área de artes e tudo mais, e que fala mais da Então parte social seria o quarto. Não deve estar Aí invertido no tamanho do quarto. Beleza, Ana, obrigado, viu? Acho que eu inverti na hora de colocar. Eu que Então, agradeço. legal, esse é o quarto, então, né? Aí a gente volta para o de artes, que é o próximo. Então, as áreas de desenvolvimento que estão relacionadas às pessoas que têm esse cunho, dá para dar um chute aí? Que tipo de carreira uma pessoa poderia buscar que tem essa característica? E aí? Serviços sociais, Serviço pedagogia. social, pedagogia. O que mais? Colocar aqui no chat. Assistência social, psicologia, medicina? Medicina? Olha só que legal que apareceu 2 vezes. 2 vezes. Apareceu lá no teórico e está aparecendo aqui, né? E é justamente esse exemplo que eu quero trazer para vocês. Então, carreiras que estão relacionadas a isso, né, a gente pode citar algumas aqui. O assistente social. A Sara colocou aqui no Instagram também enfermagem. Boa, Sara. Enfermagem, aqui na nossa listinha também. Então, são aquelas que estão associadas a resolver o problema das pessoas, né? Um ativista de ONG, né? Uma ONG que busca uma causa, né? Atender uma causa, ajudar as pessoas, né? Pedagogo, serviços humanitários, área da saúde, enfermagem, medicina, cuidador. Agora, vocês falaram bem. Engraçado, porque o médico apareceu lá no teórico, apareceu aqui no social, poderia ter aparecido no utilitário também. Então, vamos lá. Se a gente fosse olhar o médico pelos 2 aspectos, do teórico e do social, o que a gente pode entender sobre isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo aqui já foi um médico, alguns médicos, né? Então, tem um momento que você vai lá na consulta, você entra no médico e fala assim,
Oi, Letícia, tudo bem? Como é que você está? Você cortou o cabelo? Como você está bonita? O que te traz aqui? Como é que está sua mãe? Como é que está seu pai? Que legal te receber aqui, né, Letícia? Você está bem? Me conta aí, tal, tal, tal. Né? Já foi um médico assim, né? Mas também Já, você já foi um médico que ele se senta no consultório dele e nem olha na sua cara. vários. Onde dói? O que é que você tem? O que te traz aqui? Como é que pode duas pessoas com características tão diferentes escolherem a mesma carreira? Olha só, aí eu vou responder. Porque o foco delas, da medicina, é diferente. Esse que te abraçou, que te saudou lá no início, ele é um médico que foi fazer medicina pelo motivador social. Então, ele quer ver o teu bem, ele está interessado em fazer o bem para você. E o outro médico, ele foi motivado talvez pelo teórico ou até pelo utilitário, porque a visão dele é resolver um problema. Né? Então, por que ele perguntou onde dói? Porque ele quer resolver um problema. Você é uma embalagem para o problema que ele quer resolver. Né? Então, a gente falou que lá no teórico ele quer desvendar mistérios, ele quer solucionar problema. Então, a Letícia está chegando aqui com um sintoma e é um problema para eu resolver. Então, a Letícia como pessoa não é o foco da minha atenção. O foco da minha atenção é resolver o problema que ela tem. Então, é interessante que a gente vai encontrar pessoas com características totalmente diferentes que escolheram fazer uma carreira igual por motivações diferentes. Né? Então, esse é o caso, por exemplo, da gente colocar a medicina também nesse processo social. Uma dúvida aí? Uma pergunta? Tudo bem até aí, pessoal? Tá aqui, Alguém tá aí ok. alguém teve motivador social mais alto aí? Primeiro lugar. Quem teve o primeiro lugar no motivador social? Marcela. Marcela, Para qual que mim é a também. Marcela e quem mais? Eu, Ana Clara. Ana Clara. Qual que é Nicole, mesmo? gabaritei esse. Gabaritou. Quais são as carreiras de vocês? A Marcela, desculpa. Educação física. É isso? A Marcela, Educação Física. A Nick, A Medicina. medicina e a Ana, E a Ana? É direito. direito. Legal. Então, pode ser que você vá fazer direito porque você quer resolver o problema das pessoas, o sofrimento das pessoas e injustiças do mundo, Ana? Pode ser, né? Muito bem. Então, a gente passou aí por esse quarto, né? Então, agora a gente vai voltar pro outro fator, que é exatamente esse, né? Esse é fácil, né, de adivinhar que fator é esse, né? O artístico, né? O fator que a gente chama de fator estético. O que é o fator estético? Né? O fator estético são pessoas que têm a sua força na expressão. Ela é uma pessoa que é expressiva, que ela precisa mostrar o seu melhor, mostrar a sua personalidade através da expressão. Então, é uma pessoa que busca, através do belo, né, a gente fala do belo, a harmonia e o equilíbrio, né, buscar viver em equilíbrio, buscar autorrealização através do equilíbrio. Então, pessoas que, normalmente essas pessoas gostam muito de programas ao ar livre, de estar ao ar livre, de ter um momento de reflexão própria, de introspecção própria. Né? E essas pessoas têm motivação, elas vão se expressar através da forma, do equilíbrio e da expressão criativa. Aí também não é difícil, né, a gente adivinhar que tipo de carreiras estariam relacionadas a esse tipo de motivador, né? Que são as carreiras relacionadas à criatividade, a gente fala. Então, o marketing, né, o marketing no caso da publicidade, de buscar essa parte da criação, design, a gente vê artes, paisagismo, a própria arquitetura, fotografia, gastronomia, dança, né, artes cênicas, são áreas que estão relacionadas a esse motivador. Né? Então, as pessoas que têm esse motivador mais desenvolvido, normalmente vão buscar áreas relacionadas a essas que a gente está mostrando aqui.
Alguém tem o estético mais alto aí? E número 1 de estético? Deixa eu ver aqui. Sofia, o meu foi o menor. Sou péssima com artes. Somos duas, Sofia. Sofia vai ser engenheira. Sofia vai Quem ser mais? engenheira, Sofia. É engenharia, Sofia? Coloca aí pra gente, deixa eu ver. Ó, da Letícia foi o mais alto. Ó aí, Lê. E aí, qual que é a carreira da Letícia? E você, Lê, vai prestar o quê? A Marcela foi o terceiro maior. Da Isa foi o segundo mais alto. Já imaginava, viu, Isa? Já imaginava. A E as carreiras de Sofia vocês? queria medicina ou medicina veterinária. Ela falou assim, ó, kkk, nada a ver. Muito bom. Então, precisa ver qual foi o outro fator. Aí ainda não chegou o dela. Primeiro fator. Junto com... Ah, não. Peraí. Ó, e a Letícia, tudo a ver. Arquitetura. Arquitetura ou tecnologia. Legal. Muito bem. Passamos, então, para o nosso quinto motivador, que é... E agora? A gente está mostrando um bonequinho aqui sozinho, né, no meio do povo. Alguém arrisca aí? Esse parece difícil, hein? Vamos ver. Liderança, eu acho que é Essa um é grupo mais assim. legal. A gente chama de individualista, né? Esse é um fator interessante que aparece muito presente nas pessoas que vão buscar, né, cargos de liderança ou que exercem liderança. O individualista é uma pessoa que busca, né, e valoriza o reconhecimento pessoal. Ele, é, ele busca ter a liberdade e gosta de ter o controle sobre o seu próprio destino e muitas vezes dos outros, de direcionar, de contribuir, de liderar, né? Então tem a ver, né? Ele é muito presente nas pessoas que exercem cargos de liderança, que buscam esse tipo de carreira nessa linha, né? A motivação principal que está associada ao motivador de liderança é o poder, né? Não necessariamente ou obrigatoriamente o político. Né? O poder, a autoridade, a recompensa, a possibilidade de liderar e dirigir outras pessoas. Então, se você tem o fator de individualista muito alto, o que a gente recomenda, né, que a carreira que você vai buscar ela não vai direto para uma área, né, mas ela vai dizer para você assim que a trilha que você deve escolher é uma trilha que te permita ascender, né, ascender em termos de poder, né, de liderar. Né? Então, por exemplo, não vou ser um especialista que vou ficar trancado dentro de uma sala, por exemplo, porque isso não me motiva. Me motiva é liderar projetos, estar com outras pessoas. Então, as áreas que estão associadas a esse motivador são as áreas que permitem essa ascensão profissional, posições de liderança, direção, gerenciamento, ou mesmo a política. Né? Política, não quero nem ouvir falar. É que a gente, assim, tem maus exemplos, né? A gente vê a politicagem, né? Mas a política, tá aqui a Letícia que vai falar isso que é expert nisso, né? A política é muito importante para o mundo, né? A política é que mantém o mundo em ordem, né? Através das alianças, das negociações, né? Ela que permite que o mundo possa estar em harmonia. Então, a política bem feita ela é essencial para manter as nações aí, a ordem e o desenvolvimento. Lê, quer completar alguma coisa aí? Essa não é minha praia, não. Ordem e a desordem mundial, né, Ale? Oh, A a gente está ordem... acostumado com a desordem. Exatamente. Mas é isso mesmo. Alguém aí com individualista lá em cima? Olha só, o Léo falou que o dele foi o segundo mais alto, só abaixo do teórico. O teórico ficou em primeiro e individualista em segundo. E da Marcela foi o menor. Muito bom. Então aí vocês têm que entender, dentro desse processo das escolhas que vocês fizeram, como que, no caso do Léo, né? Como que o teórico está interferindo na carreira que ele escolheu. Eu não vou lembrar, porque a gente fala, né? Mas eu não vou lembrar qual foi a carreira dele. Medicina. E medicina. Muito bem. Então, Léo,
a medicina está associada à tua escolha relacionada ao teórico, e o individualista, o caso de buscar o poder, é que você provavelmente vai possa buscar uma carreira dentro de talvez o consultório não seja a sua praia, talvez seu caminho seja entrar por dentro de um hospital e crescer lá dentro, né? Buscar posições dentro de um hospital, dentro de uma área que te permita exercer essa liderança que provavelmente está aí. Ele disse aqui exatamente isso que eu penso. Muito bem, parabéns. Legal, muito bom. E por fim, vamos chegar aqui ao sexto motivador. E esse, qual que será? Eu só pedi o pessoal ver para mim como é que está o tempo. Quase uma hora. Talvez o Instagram caia em uma hora. E o último, qual será? O Léo falou militar. Militar. O que significa militar? Militar está aqui. O que a gente pode falar sobre esse motivador? A gente chama de motivador tradicional. O que quer dizer o motivador tradicional? O motivador tradicional, ele está associado às pessoas, ele está muito influenciado por aquilo que a gente falou antes, de crenças, valores, ele é muito impactado por isso, e de uma pessoa que tem um sistema de vida e as tradições são muito fortes, carrega dentro de si um conjunto de tradições e de valores muito fortes, né? E essas regras são pétreas para ele. Então, normalmente a pessoa tem dificuldade de flexibilizar essas coisas, porque é muito presente, é muito forte na vida dele aquelas regras, aquele estilo de vida ou aqueles princípios que ele carrega consigo, né? A motivação dessa pessoa, normalmente ela vai buscar o sentido da vida, entender aquilo que é não substancial, né? Vamos dizer assim, né? Aquilo que está além da nossa existência, por exemplo, né? Vai buscar o divino. E é uma pessoa que tem assim uma característica muito forte de convencer as pessoas sobre aquilo que ela acredita. Difícil de discutir com uma pessoa dessa, né? Ela sempre vai querer te convencer que o time dela é melhor, que a religião dela é melhor, que o trabalho dela é melhor, enfim, que ela tem essas coisas, ela tem uma necessidade de discutir muito forte e vender aquilo que ela acredita. Tem muita dificuldade em flexibilizar aquilo que ela acredita. Tudo bem aí? Mas aí, essa pessoa, que tipo de carreira uma pessoa como essa pode buscar, né? Que tem esses valores muito fortes? Deve buscar carreiras onde as regras que precisam para exercer sejam muito claras, mas principalmente elas precisam estar alinhadas com os seus valores, porque você pode trabalhar num lugar, por exemplo, dentro do tráfico, tem regra? Tem. São rígidas? São. Será que eu posso trabalhar lá? Se elas não estiverem ligadas aos meus valores, eu não vou trabalhar. Então, áreas que tenham as regras bem definidas, muito claras, mas que elas estejam associadas aos seus valores. Então, quais seriam essas, né? Então, as áreas militares, que têm regras muito rígidas, a área religiosa, áreas de compliance, que a gente fala hoje, né? Que a gente fala, a área de compliance significa empresas que cumprem regras, né? Estritamente as regras. Então, a área de compliance é uma área importante nas empresas que está a fiscalizar se a empresa está cumprindo da maneira correta aquilo que precisa ser feito, né? Áreas de fiscalização, de contabilidade, então são áreas que podem estar associadas a quem tem um motivador tradicional bem alto, tá bom? Alguém aí do nosso time tem motivador tradicional alto? Vamos ver aqui, olha. Sofia, meu top 3 foi teórico, utilitário e individualista. E Isa, esse foi de longe o meu mais baixo. Muito bem. Então é isso, gente. Esses são os 6 motivadores. E aí, então, vocês precisam entender se teve diferença. Depois vocês podem entrar em contato comigo, se tiver dúvida daquilo que deu resultados, também para a gente conversar sobre essas diferenças, entender, porque aqui acho que a gente, ou no final a gente pode abrir aqui também dentro da live para a gente discutir um pouquinho, tá? Eu vou seguir adiante, e aí então no final a gente abre, então, se vocês quiserem conversar de cada um dos seus resultados aí. Legal?
Pessoal do Instagram, a gente está aqui batendo quase 1 hora, talvez caia. Então, se você quiser migrar aqui para o Zoom, tem o link aí na nossa timeline. Só entrar no link e participar aqui com a gente, tá bom? Estou vendo o Pivato, meu amigo Jefferson está aí. Tem gente na nossa... Silvinha. A Silvinha. Quem mais está lá? O Júnior. Giovana, que está aqui com a gente. A Silvia, o Leandro Castelli. Beleza. Então é isso, gente. Vamos seguir? Muito Bora. bem. Então aí a questão é, quem é você, né? Que a gente coloca aí. Então, a gente foi falando ao longo do exercício, então vocês já têm mais ou menos clareza daquilo que é. Ficou em dúvida, ficou pior do que estava, né? Aí a gente conversa também para ver o que caminhos a gente pode ajudar aí, tá bom? Muito bem. Uma vez que a gente chegou aqui na questão da carreira, agora eu prometo que a gente vai ser mais dinâmico, porque eu vou dar uma passada nos processos que a gente já fez com vocês, que são alunos da Ícone, né, que é a parte do processo de construção do plano de estudos, né? Então, a Dani fez uma live com a Letícia, foi muito bem, eu só vou passar esse ciclo todo para dizer para vocês por que é esse ciclo que vai levar à aprovação de vocês. Ale, posso só fazer uma interrupção Claro. aqui bem rapidinha? A Silvinha colocou uma pergunta aqui no chat da live. Eu vou adaptar a pergunta, porque fiquei pensando também, né? Será que, assim, com o passar do tempo, esses motivadores, eles podem acabar mudando? De repente, a gente tem uma aptidão para as artes, por exemplo, e isso muda? Como é que acontece? A verdade, assim, a nossa vida ela é uma construção de níveis de satisfação, né? Então, à medida, por exemplo, uma vez que você atendeu sua carreira, você chegou, escolheu sua carreira e se realizou, provavelmente esses fatores de motivação eles passam a não ser tão importantes, porque você já preencheu essa necessidade. É por isso que as pessoas mais à frente da vida resolvem, por exemplo, buscar um projeto social, porque outras coisas começam a aparecer. Então, essa pergunta é muito boa, né? Elas vão orientar a gente até o momento que a gente satisfaça aqueles motivadores plenamente. Uma vez que eles já não são um fator que estão cutucando a nossa... Eles vão estar sempre presentes, né? Sempre que eles forem exigidos de uma estresse, de uma decisão importante, eles vão falar mais alto. Mas é natural que, à medida que eu tenho eles satisfeitos, eu busque compensar ou equilibrar com os outros fatores que estão ali. Então, isso pode acontecer, sim. É natural que isso aconteça. Legal. Tá bom? Obrigado, Silvia. Bom, uma vez que eu escolhi a carreira, então, já sei a carreira, o que eu tenho que fazer? Vou atrás da minha meta. Eu escolhi a carreira, fizemos esse exercício, vocês sabem exatamente o que vocês querem. Vou escolher agora a minha meta. Como é que eu faço isso? Eu escolhi a carreira, eu preciso saber que a minha carreira nos vestibulares ela tem disciplinas específicas, então, pessoal que faz medicina, saiba que na segunda fase do vestibular você vai ter que ir muito bem na área de ciências da natureza, né? Então, existem disciplinas específicas que você precisa ir muito bem. Pessoal da área de humanas sabe que redação e ciências da natureza, ciências humanas, vão ser essenciais aí na segunda fase dos vestibulares, então vocês precisam ser muito bons nisso, né? Então, uma vez que eu sei disso, eu vou escolher, então, qual é a universidade que oferece aquele curso que eu quero entrar, né? Então, se eu vou buscar nos vestibulares estaduais, Unicamp, FUVEST, Unesp, qual delas, qual campus que oferece aquele curso. E se eu vou através do Enem, também quais são as federais que oferecem aquele curso, eu vou precisar entender onde que eu vou encontrar aquele curso. E aí dá para você fazer pesquisa. Existem vários guias que falam as melhores escolas de educação física, as melhores escolas de geografia, as melhores escolas de cada uma das carreiras. Vocês vão ver lá o ranking das universidades. Então, pesquisem lá. Uma vez que achou as 10 mais, vão lá entrar no site do INEP e você pode pesquisar a nota de corte desse curso, né? Então, qual foi a nota de corte desse curso ano passado? Foi 780 no Enem. A medicina na Unicamp ano passado. O aluno que entrou por último acertou 83% da prova. De 70 questões, então, quem entrou em último lugar na primeira fase acertou 56 questões. Imagina quem entrou em primeiro, né? Então, entendam que esse é o alvo que vocês têm. A nota de corte é o alvo mínimo que vocês têm para chegar onde vocês querem estar. Então, por isso, a Dani deve ter falou certamente com vocês com isso, do plano de estudos. Então, vocês têm que fazer essa pesquisa e entender qual é
a nota de corte. A partir disso, vocês precisam fazer um diagnóstico. Se eu tenho um projeto onde eu quero chegar, eu preciso saber que recurso eu preciso para ir para lá, né? A gente aí, quando eu tinha idade de vocês, a gente estava aí na fase da juventude, a gente planejava muita viagem, né? Não sei aí você, Letícia, mas a gente viajava muito também. Então, falar assim, para onde eu vou viajar? Né? Então, quero ir para a praia. Legal, para onde? Eu tenho que saber onde eu quero ir. Né? Quanto tempo eu vou levar para chegar lá? O que eu preciso levar? Quanto de dinheiro eu tenho que ir? Quantos dias eu consigo ficar lá com o dinheiro que eu tenho? Não é? Planejar. Então, eu tenho uma meta, eu preciso saber que recursos, onde eu estou, quanto tempo eu vou ter que chegar lá, quanto dinheiro eu vou precisar. Então, por isso é importante a gente fazer o simulado diagnóstico que vocês fizeram agora, né? E que receberam o feedback. Qual é o desempenho que nós esperávamos para vocês no simulado diagnóstico? Que vocês estivessem nessa faixa entre 50% e 70%. O que acontece? Quando eu estou entre 50% e 70% na faixa desse simulado diagnóstico, provavelmente eu estou apto a concorrer para a primeira fase dos vestibulares, que é o que vai exigir da gente, ter pelo menos 50%. Evidentemente, de maneira geral, como eu já falei, a medicina precisa de 83%. Mas se você, o simulado diagnóstico, esteve aí, né, nessa faixa entre 50% e 70%, saiba que você está num nível adequado de preparação. Agora, se você está abaixo disso, se você olhar para a sua meta, você sabe quanto que você vai ter que correr para chegar naquilo que você precisa. E aí vocês receberam, né? Esse aqui é uma foto de um resultado de um de vocês. Então, vocês receberam o resultado por disciplina. Então, vamos supor que esse aluno que a gente está olhando aqui, a carreira que ele quer está relacionada às ciências humanas. Está bem esse aluno? Só sei que arrasou em geografia, hein? Então, ele arrasou em geografia, arrasou em história, arrasou em português e arrasou em inglês, né? Então, ele está muito bem na área de humanas. Então, se ele teve um desempenho acima de 63%, de 50%, e está muito bem, né, nas áreas de humanas que são importantes para a segunda fase. Legal? Então, esse aluno tem que trabalhar para melhorar aquelas bases que estão embaixo e melhorar também o seu desempenho nas áreas que ainda precisa ser melhor, ainda pensando na segunda fase. Legal? Agora, se fosse um aluno de ciências da natureza, que fosse aí um aluno de exatas, por exemplo, o que a gente pode falar sobre ele? Está enrolado, né? Apesar dele ter ido bem, as áreas de ciências da natureza que vão pesar, matemática, física, né? Química ainda está ali no limite. Mas, filho, tem que trabalhar bastante aí para chegar onde você precisa. Né? É isso que a gente precisa. É assim que a gente faz uma leitura no simulado diagnóstico. E aí ele vai me dar, gente, de acordo com aquela meta que eu coloquei, que esforço eu tenho que colocar no meu estudo para chegar onde eu quero. Tá bom? Então é isso que é o trabalho de planejamento que foi feito com vocês. E aí vocês montaram um plano de estudo mais ou menos como esse aqui, né? De acordo com o que vocês construíram, e vamos seguir esse plano, né? E como é que a gente vai medir isso? Se esse plano está funcionando ou não? Nós vamos medir nos simulados. A cada simulado que vocês fizerem, a gente vai medir o avanço de vocês em cada uma. Né? Então, aqui a gente pode olhar as áreas de conhecimento, matemática, redação, linguagem de código, ciência da natureza. Né? Eu vou medindo como que eu estou indo em cada um dos simulados. Ah, mas sabe que eu não vou fazer o Enem, eu só vou fazer Unicamp. Ah, então não vou fazer simulado de Enem. Vale isso se eu quero entrar? Não. Por que não? Por que não, Lê? Me ajuda aí. De jeito nenhum, né? Primeiro, quanto mais questões, melhor, né? A gente precisa estar preparado. E desde o começo, além das questões de primeira fase, de repente as de segunda fase, inclusive, né? Todas as questões vão trabalhar aí questões, aptidões diferentes, né? Dentro de uma disciplina. Então, quanto mais a gente treina, melhor. E se eu estou variando os estilos de questões, né, de Enem, de FUVEST, de Unesp, melhor ainda, eu vou aumentando as minhas habilidades em resolução de questões e de problemas. Então, cara, tem que fazer simulado. Quem não faz simulado, tá errado, tá? Então, nós vamos apertar vocês, tem que fazer simulado. Beleza? Independente se eu quero só Unesp, se eu quero só Enem, tem que fazer da Unicamp, da FUVEST, da Unesp, todos. Por quê? Porque depois a gente vai analisar os resultados do seu simulado.
Para quê? Para corrigir o seu plano de estudos, ver se você está no caminho certo. Então, quando eu estou indo viajar para a praia, eu falei que vai levar 6 horas para chegar lá, eu sei que eu vou ter que parar algum momento para comer e para ir no banheiro. Aí, antigamente, a gente olhava e falava assim, cara, metade do caminho dá para ir, né? Onde é metade do caminho? Metade do caminho é o frango assado, lá de São José dos Campos, onde a gente ia para a praia lá. Então, eu já sabia que meu planejamento de viagem tinha uma parada em São José dos Campos, né? Então, o planejamento de estudos, a revisão das análises dos dados, o planejamento de estudos, ela precisa dizer onde que eu estou, quanto tempo vai levar para eu chegar lá, se eu estou no caminho certo. Né? Se eu cheguei na metade da viagem, não cheguei em São José dos Campos, provavelmente eu vou ter que parar no matinho que ficou lá antes. Né? Olha só, Lê, é o que a Silvinha falou aqui, ó. Ninguém vai para o jogo sem treino, senão fica no banco. Não, fica no banco, exatamente. E aí, olha, dentro do Bernoulli, que vocês estão fazendo simulado essa semana, fizeram do Enem, primeira prova e agora vão fazer a segunda, vocês vão ter na análise dos resultados esses quadros aqui, ó. Então, vocês vão poder olhar, aqui no quadrinho azul, por exemplo, a gente tem os resultados de linguagens e códigos. Então, a gente vai olhar para esse resultado e olhar assim, qual foi a maior nota desse simulado de linguagens e códigos? De quantos alunos nós estamos falando aqui? De todos os alunos que fazem parte do sistema Bernoulli. São milhares de alunos do Brasil. Então, às vezes, a gente fica olhando assim, o limite é 1.000? Não, não é 1.000. O limite é quem foi o melhor aluno desse simulado. Então, aqui eu vou conseguir olhar qual foi a mínima nota também, olha, nesse caso de 364. Quem foi pior, levou 364 em linguagem de código. Quem foi melhor, teve 615. Como que eu fui? Eu tive em 550. Pô, não fui tão mal, estou bem, né, dentro desse universo que é representativo. Agora, se eu estou perto do 364, eu fui mal. Então, é isso, vocês vão ver na plataforma, que vocês vão conseguir olhar em cada uma das disciplinas onde vocês estão, para saber se vocês estão mais perto de quem foi bem, se vocês estão mais perto de quem foi mal. E aí, o que precisa ser feito? Precisa rever o plano de estudos, corrigir aquilo que não foi bem, para você poder dar sequência ao seu plano. Tá? E é isso que a Dani vai estar fazendo com vocês à medida que forem saindo os resultados. A Sofia colocou uma pergunta aqui, ela falou assim, eu não fiz o primeiro simulado, tem algum problema ou eu posso pular para o segundo? Ela pode fazer a prova no próximo domingo, mas ela não vai ter resultado. Não vai ter o resultado porque ela não teve do primeiro dia. Então, quando zerou, ela não vai ter resultado. Mas eu sugiro que você faça mesmo assim, porque treino é treino, tem que treinar. E aí tem um outro relatório para vocês que vai aparecer lá, que a gente chama de análise de itens. Está vendo aqui embaixo que tem as questões que acertou e as questões que errou? Aqui está tudo, né? Então, as vermelhinhas são o que acertou, que errou, as azuis são as que acertou. Então, se você entrar em cada uma delas, vai ter uma análise daquela questão no PDF, como era a questão, como resolvia ela em PDF, e tem um vídeo de um professor dizendo como você deveria resolver essa questão. Então, olha, gente, essa análise é fantástica para vocês olharem que vocês errarem no simulado e corrigir o seu plano de ação. E mais, existe para vocês, vai ter uma opção que é a análise de TRI. Né? Então, ele vai reorganizar, como vocês estão vendo aqui, as questões estão organizadas em sequência numérica. Se você, na sua plataforma, vai ter acesso à análise de TRI, você vai clicar lá, ele vai reorganizar as questões de acordo com o nível de dificuldade. Então, você vai saber quais eram as questões fáceis, quais eram as questões médias, quais eram as questões difíceis. Então, para quem quer passar na universidade, através do Enem, ou através mesmo dos vestibulares, vou falar do Enem. O Enem é um exame que a gente tem que construir como se fosse uma parede, de baixo para cima. Né? Então, quem vai melhor no Enem? Eu preciso acertar a maior parte das questões fáceis, boa parte das médias, e beliscar alguma coisa das difíceis. É assim que funciona o Enem. Se você pegar 2 estudantes que acertaram o mesmo número de questões e a diferença é que o estudante A acertou mais questões difíceis do que questões fáceis, provavelmente ele vai ter, do segundo estudante, ele vai ter uma nota menor do que o primeiro. Porque a base de construção são as questões mais fáceis. Então, isso, gente, fala muito da estratégia de prova do Enem. Vocês têm 3 minutos para fazer as questões. Então, a gente tem que trabalhar nas questões fáceis, depois as médias, depois as difíceis. Então, nos simulados, peguem as questões fáceis que vocês erraram, coloquem no plano de estudos,
refaçam, entendam, para que vocês não errem mais questões fáceis. Tá bom? É assim que a gente vai evoluir no seu plano de estudos. Muito bem. Então, nós fizemos análise dos gaps, fizemos plano de estudos, fizemos simulados, fizemos revisão do plano, e aí, enfim, chegamos à nossa carreira lá, a alcançar o nosso objetivo no vestibular. Né? Então, gente, esse era o bate-papo que eu queria ter. Na verdade, a essência dele era a gente conseguir contribuir com aquela questão dos motivadores, mas também queria falar com vocês sobre essa parte desse ciclo de trabalho que a gente tem que fazer, que vocês têm que fazer para os vestibulares. Vou parar de compartilhar. E aí eu queria que a gente pode abrir aqui para todo mundo, para a gente conversar sobre isso. Podem abrir suas câmeras, seus microfones, para a gente poder conversar um pouco. E eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, dúvidas que vocês possam ter, como que a gente pode ajudar em cima disso aí. Não sejam tímidos. Vamos lá. Ale, em primeiríssimo lugar, eu adorei. Nossa, muito legal mesmo conseguir entender esses motivadores, né? Tem coisas que a gente para pensar, mas nunca vê esquematizado dessa forma, e eu acho que essa organização é fundamental, né? Lembrando que a gente está aqui no comecinho de abril, então é um momento, assim, essencial para esse pontapé, e é o que eu costumo falar sempre para os alunos, né? Não tenham medo de errar, né? A gente está fazendo uma questão, seja ela nível fácil, nível médio, nível difícil, a gente está treinando agora, né, para o que vai enfrentar ali na frente. Então, assim, muito obrigada mesmo. Tem aqui agradecimentos também. Olha aí, a Gi, adorei, foi bem esclarecedor. E foi mesmo, concordo. Muito bom. Lê, acho que a gente pode encerrar aqui no Instagram. Maravilha. Né? Continuamos aqui no Zoom com os alunos. Tudo bem. Então, para não ser mal educada com quem está aqui no Instagram, muito obrigada quem acompanhou, comentários e elogios e tudo mais. E voltaremos. Pode deixar aqui. Isso. Se quiser deixar um comentário, está com alguma dúvida, coloca no chat. Isso, exatamente. Pode entrar em contato que estaremos aqui. E em breve a gente aparece, né? Novamente com outras temáticas. Vamos lá, Guardem, surpresa. Um beijo, Silvinha, beijo a todos e até breve. E aqui ficamos, então, no Zoom. Só os VIPs. Olê, você publica aí? Publico. Legal. Muito bem, gente. Então, nós estamos aqui no Zoom agora, né? O Instagram a gente encerrou. E aí, queria abrir para vocês poderem perguntar. A gente tem mais alguns minutinhos aí antes de começar a aula da noite, para quem é do pessoal da noite. Posição aqui, gente, para falar dos seus resultados. Se alguém quiser abrir, conversar um pouquinho, fiquem à vontade. Gostaram? Foi bom? Eu, particularmente, gostei bastante, assim, falando de mim. Eu gostei, poder entender que, assim, eu não imaginava que tinha tantas divisões, assim, que dá pra gente se identificar nisso, né? Em relação ao vestibular, como você perguntou, acho que, para mim, uma das maiores dúvidas seria, com certeza, sobre o SISU, que eu ainda não entendi como que funciona exatamente. O SISU, gente, eu vou falar para vocês. O SISU é um sistema é uma bolsa de valores que a gente fala. O que acontece? As universidades, elas vão ofertar as vagas que elas têm através desse sistema do SISU. Né? Então, por exemplo, a engenharia de produção, né? Vou ver lá as universidades que têm engenharia de produção, elas vão ofertar uma quantidade de vagas e elas definem, por exemplo, qual é a nota mínima que o estudante tem que ter para poder ingressar lá. Então, vamos supor que eu estou numa universidade de Pernambuco, que tem engenharia de produção, nem sei se tem, mas aí a universidade definiu que a nota de corte mínima para ingressar naquele curso é 650 pontos. E ela vai oferecer 40 vagas naquele curso. Então, o que acontece? Eu fiz o meu Enem e tive 720 pontos. Foi uma boa nota, né? Foi maior que a nota de corte? Foi. Eu posso concorrer a uma vaga naquela universidade? Posso. Então, eu vou lá, a gente faz a inscrição do SISU com o nosso número de inscrição do Enem. Né? E aí, automaticamente, o sistema vai buscar na base de dados do INEP as minhas notas do Enem.
né? Então, se eu tive 720, eu vou lá e depositei a minha nota lá na Universidade de Pernambuco para engenharia de produção. E assim, outros tantos estudantes vão fazer, né? E aí, como eu disse, existe uma nota de corte que é de 650. Vamos supor que tenha 40 vagas para essa universidade, eu tenho 720, e, de repente, foram lá 40 pessoas que tinham 730 pontos no Enem e queriam a mesma vaga que eu. Então, o que aconteceu? Entrou lá 40 pessoas com 730 pontos, e aí eu caí para fora, porque só tinha 40 vagas. Então, se as notas dos alunos que estão procurando aquele curso são maiores que a nota de corte, a nota vai subir. Tá claro, Ana? Tá acompanhando aí? Sim, sim. Se não tiver claro, você me interrompe, tá? Então, a nota vai subir. E aí eu fiquei de fora daquele curso. Então, o SISU, né, essa semana levou aí praticamente quase uma semana o SISU, né? Mas é assim, os primeiros dias, né, até o último dia do SISU, a gente está fazendo simulação. Então, as pessoas colocam sua nota, o sistema roda uma lista e vai mostrar uma lista parcial. Então, se você, por exemplo, coloquei lá no primeiro dia a minha nota, rodou simulação, no segundo dia mostra que eu não estou dentro daquela lista, eu preciso escolher uma outra carreira, uma outra universidade, né? Então, por isso que é importante, quando vocês forem trabalhar a questão do Enem, que vocês façam uma pesquisa da nota de corte e tenham, né, com vocês pelo menos 3, 4 universidades possíveis para vocês buscarem a sua vaga, com notas de corte diferentes. Porque dessa vez foi uma semana, né? Mas normalmente são 3 dias. E se o aluno não tiver claro, né, qual escola poderia fazer parte daquilo, pode ser que você se enrole naquele dia e acabe não tomando uma decisão e perde a vaga sem ter escolhido a vaga, a universidade certa. Então é isso. Então você vai colocar, no segundo dia você vai olhar como é que tá, se você está dentro, beleza, continua ali, terceiro dia está dentro, quarto dia está dentro, fechou, está dentro, você passou. Se no decorrer dos dias as pessoas vão mudar de opção, como eu disse, né? Se ela não conseguiu entrar na uma faculdade porque a nota era maior, ela vai buscar outra. Então, por isso que as listas mudam de um dia para o outro, porque as pessoas que não conseguiram aprovação em uma vai buscar outra, né? E aí elas vão aumentando o nível de concorrência. Então, a gente chama que é um leilão, né, de vagas. Então, quem tem mais dinheiro, quer dizer, o dinheiro de vocês é a nota do Enem. Então, quem tem mais nota do Enem tem mais chance de conseguir a vaga. Então, é isso que vai acontecendo durante o período de simulação, até o dia que fecha o SISU e sai a vaga final ali. Tá bom? Ficou claro, Ana? Ficou sim. Muito obrigada. Agora, existem também questões que é o seguinte: as universidades, recentemente, uns 2 anos atrás, mais ou menos, foi dada a opção das universidades colocar peso diferente em determinadas disciplinas, né? Então, pode ser que a engenharia, por exemplo, da UFSCar, não tenha peso nenhum em qualquer disciplina, mas em Pernambuco, por exemplo, eles colocam um peso maior em física, matemática, por exemplo, né? Então, se você tem que ir bem, muito bem, nessas áreas de ciências da natureza para você poder, e matemática, para você poder sair na frente, né? Então, normalmente as universidades vão colocar peso nas disciplinas específicas que a gente falou lá no início. Então, áreas de humanas, pode ser que elas coloquem peso maior em história, filosofia, geografia, né? E aí, quem quer humanas precisa ser muito bom nisso, né? E as áreas de engenharia, as áreas tecnológicas, certamente vai colocar peso em matemática, física, química, biologia. Então, quem quer essas carreiras tem que ser muito bom nisso. Bom, acho que era isso, gente. Ficou alguma coisa mais que eu não respondi? Se quem quiser, a gente está no WhatsApp também, fica à vontade. E agradecer, espero que tenha sido bom para vocês. Então, assim, não esqueçam desse ciclo da aprovação. E aí quero dar um recado muito forte, pessoal da medicina aí, gente. Quem quer medicina tem que estudar. Eu vi aí, a gente conversou um pouco sobre plano de estudos, sobre tempo dedicado. Não é fácil, né? Então, tem que estudar muito, né? Faça seu plano, faça o seu melhor e dedique-se, porque não dá só para ir de leve com medicina, não. Tá bom? Eu tenho uma última pergunta. Vai lá, Ana. A última pergunta. É que assim, por exemplo,
tem direito na USP, tanto de São Paulo quanto de Ribeirão Preto. Só que quando vai fazer a escolha para o SISU, eu escolho exatamente a de São Paulo ou eu concorro tanto para de São Paulo quanto para de Ribeirão Preto? Você tem que escolher. Entendi. Tem que escolher. A primeira, aí no caso seria escolher, você tem duas opções, né? Você pode escolher, tem que escolher a mais concorrida como primeira opção e a menos concorrida como segunda opção. A questão é que se você entrar na primeira opção, você tem que ir. Se você não entrar na segunda, você tem que fazer matrícula qualquer uma delas. Tá bom? Entendi, obrigada. Beleza, então, gente. Vou encerrando por aqui, são 7h30. Foi um prazer conversar com vocês, estar junto com vocês aqui. Espero que tenha ajudado. Dizer para vocês que a gente está aqui dando o nosso melhor, o nosso máximo, para vocês poderem dar o máximo de vocês também. Fique com essa informação daquilo que a gente pôde colocar e desejo a vocês sucesso na preparação. Sábado tem simulado e vamos em frente. Letícia, obrigado por você aí. Vamos lá. Eu que agradeço, Ale. Agradeço a exposição. Não estou em crise com o teste. Estou na área certa. Um beijo para todo mundo também. Boa noite. Legal. Valeu, gente. Até a próxima. Um beijo para vocês. Tchau, obrigada. Tchau, Ana. Tchau, Léo. Tchau, Rafa.